Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento do dia você estará escutando esse áudio. E seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso movimento de conexão com o nosso amado irmão preto velho, pai Joaquim de Aruanda. Hoje eu trago o tema, então, do nosso movimento que se inicia, que é o café com o pai Joaquim. É o episódio de número um no dia de hoje. Ele traz a seguinte mensagem: não queira flor antes de criar raiz. Esse é o tema do nosso primeiro episódio do Café com o Pai Joaquim. Seja bem-vindo, bem-vinda ao primeiro Café com o Pai Joaquim. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer um convite. Se você puder, prepare uma xícara de café. Não precisa ser nada especial. É apenas um café. Mas hoje ele vai representar uma coisa que no meio de tanta correria estamos esquecendo: o tempo de sentar e escutar. Porque existem conversas que não precisam acontecer depressa. Existem respostas que não chegam no barulho. E existem momentos em que aquilo que nossa alma mais precisa não é de mais informação, é de sabedoria. Eu sou Shinkara Kumara e este é o canal de canalizações e hoje abriremos um novo espaço dentro deste trabalho, o Café com o Pai Joaquim. É um encontro de espiritualidade, ancestralidade, reflexão e consciência, inspirado na sabedoria dos pretos velhos. Então, meu amigo, minha amiga, puxe uma cadeira, coloque os pés no chão e vamos prosear. Saravá a todos os pretos velhos, adorei as almas. E a mensagem que o pai Joaquim nos traz no dia de hoje é a seguinte: meu filho, você anda querendo respostas demais. A mensagem de hoje começa com uma frase muito simples: meu filho, você anda querendo respostas demais para coisa que ainda precisa viver. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com muita gente. Nós queremos compreender tudo, queremos saber por que determinada pessoa entrou na nossa vida, por que foi embora, por que aquele projeto não aconteceu, por que aquela porta se fechou, por que determinada situação precisou doer tanto e principalmente, a principal pergunta que nós fazemos: quando isso vai mudar? Só que existe uma diferença entre buscar a compreensão e querer controlar a vida através das respostas. Às vezes ainda não temos as respostas porque a experiência não terminou de nos ensinar. E é aqui que começa a nossa prosa no dia de hoje. A mensagem que recebi de nosso pai Joaquim. Agora imagine a simplicidade de um velho sentado diante de você. Uma xícara de café sobre a mesa. O tempo parece andar mais devagar. E a mensagem que veio dele é a seguinte: meu filho, minha filha, você sabe por que velho gosta de café? Porque café ensina. Quando está quente demais, você espera. Quando está forte demais, você aprende a saborear. E quando esfria é porque você ficou distraído. Não adianta brigar com a xícara. Foi você que esqueceu de beber. A vida também é assim, meu filho, minha filha. Tem coisa que pede movimento, tem coisa que pede espera. E sabedoria é aprender a diferença. Você anda com muita pressa. Pressa para crescer, pressa para resolver, pressa para encontrar, pressa para saber se vai dar certo. Mas escuta uma coisa que esse velho vai lhe dizer: não queira flor antes de criar raiz. Flor todo mundo vê, raiz quase ninguém vê. A flor recebe elogio, a raiz recebe terra. A flor encontra o sol, a raiz atravessa o escuro. Mas quando chega a tempestade, meu filho, não é a beleza da flor que segura a árvore, é a raiz. Fica a mensagem do velho. O tempo das raízes é um segundo subtema do nosso café hoje. Talvez você esteja vivendo justamente esse período, o período em que aparentemente nada acontece. Você trabalha, você tenta, você reza, você busca, você transforma, mas ainda não consegue enxergar o resultado. E
A nossa tendência é acreditar que se não conseguimos ver, então nada está acontecendo. Só que a natureza nos ensina o contrário, meu Zifio. A semente desaparece debaixo da terra antes de surgir como planta. Existe um processo invisível acontecendo antes da manifestação. Por isso, nem todo silêncio significa abandono, nem toda demora significa negação, nem toda porta fechada significa fracasso. Às vezes significa simplesmente ainda existe raiz sendo formada. Pai Joaquim continua. Meu Zifio, minha Zifia, você precisa parar de comparar seu tempo com o tempo dos outros. Cada alma tem sua estrada, cada árvore tem sua estação. Ou se olha para o jardim do vizinho e pergunta por que lá já floresceu, mas não sabe quando aquela semente foi plantada. Não sabe quanta chuva caiu ali, não sabe quantas noites aquela raiz atravessou. Cuida do seu chão. Você quer prosperidade, cuida da raiz. Quer relacionamento bom, cuida da raiz. Quer caminhar na espiritualidade, cuida da raiz. Quer paz, cuida da raiz. E sabe onde fica essa raiz? Dentro de você, filho e filha. E o que é cuidar da raiz? Eu perguntei ao preto velho. E ele me respondeu da seguinte forma: cuidar da raiz é observar aquilo que ninguém vê. É perceber como você fala consigo mesmo quando está sozinho. É observar aquilo que você ainda não conseguiu perdoar. É reconhecer os padrões que continua repetindo. É compreender de onde vêm determinados medos. É olhar para sua ancestralidade não apenas procurando dores, mas reconhecendo também a força deles que vieram antes, porque somos continuidade. Existe uma história antes de nós e haverá uma história depois de nós. Por isso, reverenciar os nossos ancestrais não significa reproduzir tudo aquilo que eles viveram. Em alguns momentos, a maior homenagem que podemos prestar aos que vieram antes não é repetir aquilo que nos fez sofrer. Honrar também é transformar, meus Zefio e minha Zefia. Tem gente que pensa que honrar os antigos é carregar a dor deles. Não é. Você não precisa sofrer para provar amor por quem veio antes. Escuta bem esse velho. Honrar também é transformar. Se na família faltou abraço, você pode começar a abraçar. Se faltou diálogo, você pode aprender a conversar. Se teve abandono, você pode escolher presença. Se teve intolerância, você pode plantar respeito. Se teve medo, você pode cultivar fé. Não olhe para trás para ficar preso. Olhe para trás para compreender de onde veio. Depois agradeça e continue andando. Um gole de café e uma pergunta. Eu assim realizei. Neste momento do episódio, quero fazer uma pequena pausa. Pegue seu café e antes de continuar, responda silenciosamente. O que você está carregando apenas porque acredita que precisa continuar carregando? Uma culpa, uma mágoa, uma expectativa, uma história antiga, ou talvez até uma versão de você mesmo que já não existe mais. Porque existe uma diferença enorme entre memória e prisão. Você pode lembrar sem permanecer, pode honrar sem repetir, pode amar sem carregar e pode perdoar sem precisar voltar para o lugar que lhe feriu. Pai Joaquim sobre o perdão. Perdão, Misifio. Misifia não é abrir a porta para quem machucou você para entrar novamente. Tem porta que fecha e precisa continuar fechada. Perdoar é tirar aquela pessoa da cadeira que ela continua ocupando dentro da sua cabeça. Você acorda pensando nela, dorme pensando nela, conversa sozinho com ela, briga com ela dentro da cabeça e a pessoa às vezes nem sabe. Então quem continua preso? Você, Misifia, Misifio. Perdoar é dizer: eu não posso mudar aquilo que aconteceu, mas posso decidir aquilo que continuar fazendo dentro de mim. Isso leva tempo, não precisa fingir que não doeu. Primeiro reconhece, depois cuida, depois entrega, e um dia se percebe que consegue lembrar sem sangrar. Nem toda porta precisa ser reaberta, Misifio. Essa talvez seja uma das reflexões mais importantes desse primeiro café com o pai Joaquim. A espiritualidade não deveria nos ensinar a tolerar infinitamente aquilo que nos destrói. Amor também precisa de limite. Perdão não elimina discernimento. E paz não significa aceitar tudo. Existem pessoas que fizeram parte da determinada etapa da nossa caminhada e não necessariamente participarão da próxima. Existem lugares aos quais não precisamos retornar. Existem ciclos cujo ensinamento está justamente em terminar.
E encerrar também pode ser um ato de amor. Não confunda com bondade com ausência de limite. Meus e fio, minhas e fia. Coração bom também precisa aprender a dizer não. Porque se você disser sim para tudo, uma hora vai dizer não para si mesmo. Quem ajuda quem puder, estende a mão, divide o pão, escuta quem precisa, mas não entrega a sua paz para provar que é uma pessoa boa. Bondade sem sabedoria vira sofrimento. Por isso o velho fala: coração aberto, mas olho aberto também. Amor e discernimento precisam caminhar juntos. Quando a tempestade chegar, e então voltamos à árvore, porque talvez hoje você esteja enfrentando justamente uma tempestade. E se estiver, não se cobre para florescer agora. Talvez não seja o tempo de flor. Talvez seja o tempo de permanecer firme. Há momentos em que vencer significa apenas não abandonar a si mesmo. Continuar, respirar, pedir ajuda quando necessário, reorganizar a vida e confiar que nenhuma estação permanece para sempre. Pai Joaquim encerraria nossa prosa no dia de hoje dizendo: a última mensagem. Meu fio, minha filha, você vai ficar bem. Mas talvez ficar bem não seja voltar a ser quem você era. Talvez seja justamente descobrir quem você se tornou depois de atravessar tudo isso. Não tenha medo de mudar, não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de descansar e não tenha vergonha de ainda não ter todas as respostas. Você está aprendendo. Todo mundo está. Até a árvore velha continua aprendendo com cada estação. Então amanhã, quando levantar, não pergunte primeiro quem minha vida vai mudar, quando minha vida vai mudar. Pergunta o que eu posso plantar hoje. Porque quem cuida da semente não precisa arrancar a terra todo dia para conferir se ela está lá crescendo. Planta, rega, confia e deixa Deus trabalhar também. Agora toma seu café antes que esfrie, meu filho. O velho já falou demais. E pedindo para você fazer juntamente comigo uma oração de encerramento. Se fizer sentido para você, feche os olhos por alguns instantes, respire profundamente e mentalmente coloque diante da espiritualidade aquilo que você deseja entregar. Divina presença abençoa os nossos caminhos. Que tenhamos sabedoria para reconhecer aquilo que podemos transformar e serenidade diante daquilo que ainda precisa de tempo. Que nossos ancestrais sejam reverenciados em luz. Agradecemos aos que vieram antes de nós pela vida que chegou até aqui. Que possamos preservar o amor e transformar aquilo que não precisa continuar. Que onde existiu dor, possamos plantar consciência. Onde existiu medo, possamos cultivar coragem. Onde existiu intolerância, possamos semear respeito. E onde nosso coração estiver cansado, que encontremos repouso. Que nossa raiz seja fortalecida, que nossos caminhos sejam iluminados e que jamais nos falte sabedoria para compreender que cada coisa possui seu tempo. Que assim seja. Puxando e soltando a respiração e sentindo a liberação de tudo aquilo que precisa de tempo, de paciência, de calmaria e de tranquilidade e de paz. Esse é o encerramento do episódio de hoje. Esse foi o nosso primeiro café com o Pai Joaquim. Se alguma palavra desta prosa encontrou você no momento certo, escreva nos comentários. Eu cuido da minha raiz e confio no meu tempo. E se você conhece alguém atravessando uma fase difícil, compartilhe esse episódio. Talvez essa pessoa não precise de conselho hoje. Talvez precise apenas sentar, tomar um café e ouvir que nem tudo aquilo que demora está dando errado. Eu sou Shinkara Kumara e esse é o primeiro episódio do Café com o Pai Joaquim. Nos encontramos no próximo Café com o Pai Joaquim. Que não falte café, que não falte sabedoria e que não falte luz no caminho. Adorei as almas, salve os pretos velhos, salve Aruanda, salve Pai Joaquim de Aruanda. Sou Shinkara Kumara e esse é o primeiro episódio do Café com o Pai Joaquim.